Alô. Som, teste. Aumenta lá. Som, teste. Som, alô. Som, teste. Alô, teste. Show. Fechou. Boa tarde, galera. Hoje, né, é um momento muito importante para a gente do Centro Acadêmico, né? Porque a gente está voltando com uma ideia que foi iniciada lá muito tempo atrás. Muito tempo atrás, na verdade, eu não sei, que eu não estava aqui no IFES ainda na época, né? Mas o Café Consciência surgiu aí de uma ideia que o Wesley trouxe lá da Itália, né? Só que, por um tempo, ele ficou... Ele não andou muito para frente, na verdade não ocorreu, né? Então agora, era uma proposta da nossa chapa desde quando a gente entrou, que era de voltar com um evento parecido com esse. E a gente escolheu, para fazer essa abertura, né, esse tema que vai ser comemorado no ano que vem, os temas da mecânica quântica. E para isso a gente teve a honra, né, do professor Zé André aceitar o convite. O Centro Acadêmico, com parceria com a NFTC, a gente conseguiu com que o professor conseguisse, né, tirar seu tempinho dele para vir aqui falar com a gente. E a gente agradece desde já, tá, professor? Então, lembrando, hoje teremos sorteio da camisa, tá? No final da palestra do professor, a gente vai fazer o sorteio da camisa. A gente vai fazer o sorteio, da camisa do CA, o outro teve uma doação anjo do Wesley, né? O Wesley fez uma doação de uma camisa também para a gente sortear. Lembrando que a gente não divulgou a arte vai ser divulgada hoje também, no final da palestra. E a gente espera aí que a galera compre, né? Porque a gente tem que ter no mínimo de 30 pedidos para fazer a camisa. Então, por favor, comprem. Depois vocês vão ver que bonitinho, a gente vai comentar melhor. Mas para... Aí, ó. Tem que falar tudo de novo. Mas para a gente começar então, vamos agradecer o professor e convidá-lo para vir aqui na frente. Professor Zé André, por favor. Obrigado por ter aceitado e agora é com você. Você que comanda aí. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? Sempre é bom ser convidado para falar coisas que a gente gosta, né, de fazer e do nosso trabalho. Então é um privilégio, né? Um privilégio, é uma honra. Então, muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado, né? Quando o Wesley me falou sobre o assunto, eu tinha algumas indicações, né? Mas ele falou que era para eu vir, né? Porque é realmente um assunto bastante interessante. Então, eu agradeço o convite do Wesley, agradeço o convite de vocês, e é muito bom estar aqui no IFES de Cariacica. Como sempre, eu tenho o maior prazer de estar aqui, tá bom? O ambiente é muito bom, é acadêmico, é um ambiente acadêmico, né? E o chão está sempre brilhando, né? Coisa interessante, né? Então, realmente, muito obrigado aí, né? E aos colegas aqui, tem vários colegas aqui que é muito bom revê-los aí, né? Tem o nosso amigo do drone ali, né? Que é importante. Que o Putin não saiba disso, né, que ele está aqui, né? Então é um prazer. Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre os 100 anos da mecânica quântica. Tá certo? Claro que o assunto ele é muito vasto e eu creio que vocês terão outras palestras sobre o assunto com outras abordagens diferentes, né? Para quem me conhece aqui, irá estranhar, porque são slides em que não tem conta, né? Não tem somatório, não tem séries divergentes, assintóticas, essas coisas, né? Renormalização, supersimetria, né? Supergravidade, não tem, né? Então, são aspectos aqui que eu vou destacar para nós discutirmos mesmo.
tá bom? E aí, se vocês tiverem dúvida ou quiserem colaborar acrescentando algum dado, alguma curiosidade, alguma data histórica que eu omiti aqui, porque são muitas, né? Então eu tive que escolher algumas datas históricas aqui que eu creio que serão abordadas, né, em outras palestras ao longo do ano que vem, né? Onde nós teremos os 100 anos da mecânica quântica. Então vamos lá, né? Então o conteúdo que eu preparei, né, foi esse aí, né, uma introdução muito básica à mecânica quântica, os pilares fundamentais, os avanços, né, tecnológicos, alguns debates filosóficos e futuros caminhos e perspectivas da mecânica quântica, principalmente na área tecnológica, tá? Então eu coloquei aqui a figura de Planck, né? Porque não podemos falar em mecânica quântica sem falarmos em Planck aí nos idos de 1900, né? Tá certo? Então, por isso daí a figura desse grande físico aí, tá bom? E aí temos o modelinho de Planck que vocês conhecem aí, né? Que ele dá conta do problema, né, do espectro de radiação, né, da catástrofe, né, do espectro de radiância, né? E é interessante que Planck ele sugere, né, um modelo no qual você sabe que a energia é discreta, né? Claro que ele não estava sozinho nessa hipótese, mas ele tomou como base toda a teoria proposta por Boltzmann, né? Então, por trás aqui, nós temos Boltzmann, né? Eu e o Wesley tivemos um professor, né, que dizia o seguinte: você precisa de só 3 físicos para construir a história, né? Newton, Boltzmann e Maxwell. Só os 3. E eles reconstroem tudo o que a gente tem até hoje. E isso é verdade, né, historicamente, se vocês derem uma olhada com detalhes, né? Então, nós temos essa equação de Planck aqui, no qual aparecem algumas constantes que vocês reconhecem logo, né? Uma constante H, que é a chamada constante de Planck, e o C, que é a velocidade da luz. Tá? O interessante dessa constante aqui é que ela vai caracterizar o mundo microscópico, né? Quando ela aparece, você está relacionando ou fazendo uma relação no mundo microscópico aqui. Tá? E por que eu frisei inicialmente Boltzmann, né? Porque toda a teoria de Boltzmann, todo o tratado de Boltzmann, é justamente para dar contas, né, de efeitos coletivos que vêm desse mundo microscópico, tá certo? Então, por isso que estou enfatizando isso, né? Então, esse é o modelinho de Boltzmann, né, a questão da radiância. Tá? Então, vamos lá, uma introduçãozinha. Opa. Então, para introduzirmos a mecânica quântica, nós precisamos voltar um pouco, olha, a 1801, né? Século XIX, tá? Com a experiência da fenda dupla de Thomas Young, não é? Então, você faz, ele fez a experiência da fenda dupla para observar o efeito ondulatório, inicialmente das ondas eletromagnéticas, da luz, né? Na verdade, e tudo. E depois você tem essa experiência, ela será reproduzida para partículas mesmo, para os elétrons, certo? E modernamente você tem essa mesma experiência feita com outras partículas. No caso, hoje em dia, se faz com até mesmo quarks, né? Tá? Indiretamente. Tá? Então, você pode fazer isso lá no CERN também, né? Claro que não é uma fenda dupla como nós conhecemos, né? Mas você pode reproduzir isso e ver aí o caráter
corpuscular, né, vamos dizer assim, das partículas. Né? Então, é a partir desses experimentos que sairá a noção, né, ou a ideia, né, da onda-partícula. Tá bom? Depois de um bom tempo, você tem aí Heisenberg trabalhando com a mecânica matricial, né, que nós conhecemos hoje nos nossos livros como mecânica quântica matricial. Né? Ele está interessado em dar conta, né, de certos fenômenos, né, que eles observavam, né, através da emissão de certos espectros, né, ou de chapas, né, de imagens que eles observavam. Né? Você tem, então, Heisenberg, em 1927, tá, propondo o que ficou chamado como princípio da incerteza, né, que está disposto aqui. Né? Eu tenho uma incerteza na posição, né, uma incerteza no momento, e isso é maior ou igual ao H sobre 4π, né, conhecido como H cortado sobre 2. Né? Então, essa é a equação, diríamos assim, que caracteriza o princípio da incerteza. E ele é um princípio por quê? Porque ele está relacionado com esse mundo novo, com esse mundo microscópico. Ele caracteriza esse mundo. Tá certo? Tudo bem? E é interessante que através da mecânica quântica matricial, vamos dizer assim, ou mecânica matricial, você tem Heisenberg. E depois, no mesmo ano, você tem esse outro físico aqui, tá certo? Também chegando no princípio da incerteza, que é o Kennard. E, em 1928, você tem Weyl, né? Estudando também, tá, a mecânica quântica matricial e chegando ao mesmo princípio aqui. Tá bom? E para quem fez o curso de grupos aí com o Wesley ou um outro professor, você chega no princípio da incerteza pela teoria de grupos. Né? É uma conta rápida e muito bonita. Né? Tá bom? Então isso é bastante interessante. Tá? Então essas são as datas que nós temos aí. Agora, nós aqui, pessoal, em geral, os nossos livros, eles guardam uma ordem que nem sempre é histórica. Aqui, ó, em 1927, 1928, nós já temos a teoria da relatividade especial. Tá? Nós já temos uma teoria clássica de campos. Então, nessa época aqui, paralelamente à mecânica quântica, nós temos o quê? A construção da teoria de campos, ou o que veio a ser chamado de teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos, ela não vem depois da mecânica quântica. Às vezes nós temos essa noção, né? Mecânica quântica e depois de alguns anos a teoria quântica de campos. Não, isso não é totalmente verdade. Eles estão trabalhando em paralelo. Então, em paralelo aqui, nós temos, por exemplo, aqui, nós temos por aqui Dirac, né? Tá bom? Trabalhando. Dirac vai começar a trabalhar, né? Essas coisas. Então, continuando aí a questão histórica, voltando um pouquinho atrás, né, nós temos os primeiros experimentos, né, e temos aqui o modelo atômico de Bohr. Lembram que o Bohr propôs o seu modelo atômico para solucionar o problema que havia no modelo de Rutherford. Né? No modelo de Rutherford, o elétron caía no núcleo. Né? Ele ia espiralando e cairia no núcleo pelas regras do eletromagnetismo. É aí então que Bohr propõe o seu modelo, né, no qual o seu modelo ele descreve os níveis de energia. Né? Então, o elétron, para passar de um nível para o outro, ou ele recebe energia, ou ele absorve energia, ou ele emite energia. E isso de forma quantizada. Né? Então, isso é o que é proposto pelo modelo de Bohr. Tá? Nesse modelo aqui, você tem
a estabilidade da matéria, né? Então você não verá uma catástrofe, né, do átomo caindo em direção ao núcleo, né? Mas eles estão em uma nuvem, né, em órbitas em torno do núcleo. Tá? Então isso em 1913. Tá bom? Aqui nós poderíamos ficar um tempão, né, discutindo sobre as ideias, né, porque aqui você tem Darwin, né, você tem vários, não é o Darwin, né, da evolução, é outro Darwin físico aqui também, discutindo essas coisas também, e outros físicos envolvidos aqui. Tá bom? E aí nós aqui temos o ano de 1886 e o ano de 1905. Por que essas duas datas? Na primeira data aqui nós temos Hertz, não é isso? Hertz ele já estava observando um determinado fenômeno, né? Quando você pegava uma placa, né? E bombardeava essa placa com ondas eletromagnéticas, ele via faíscas, né? Nas antenas, o princípio da antena lá. Então, isso estava já provocando algumas discussões, né, em torno da questão corpuscular, né, das ondas eletromagnéticas. Né? E em 1905 aqui, nós temos Einstein, né, com o efeito fotoelétrico. Lembrando que ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, né, desenvolvido aqui. Tá? Então, no efeito fotoelétrico, você tem a emissão, né, dos elétrons do material, né, quando esse é exposto à luz, né, com uma determinada frequência. Né, tá? Então, isso leva a uma compreensão realmente da quantização da matéria. Né? Lembrando que, para nós, quando a gente abre um livro, né, de física, a gente parece entender o que Planck fez, né? Parece ser muito fácil entender o que Planck fez com a radiação de corpo negro, essas coisas todas. Mas até 1905, o trabalho de Planck ele estava sendo discutido, né? Realmente. Tá? Se não era apenas uma solução muito boa, né? Utilizando a estatística de Boltzmann para resolver o problema. Mas é em 1905 que realmente aí Einstein, né, dá mostra, né, que toda aquela teoria, aquela parafernália de Planck, ela está correta do ponto de vista físico. Né? Não é apenas uma questão de você pressupor alguma coisa ou de fazer um certo cálculo matemático. Né? Tá bom? Então são essas duas datas aqui. E aí nós temos em 1926 a equação de Schrödinger. Né? Tá certo? Não saiu aqui, eu não sei porque eu coloquei aqui. Na verdade é o seguinte, em 1925 é que Schrödinger, né, propõe a equação, está discutindo a equação e ela é publicada em 1926. Tá bom? Aí aqui vem um detalhe histórico interessante, que nós poderíamos abrir aqui, ficar um tempo aqui, porque é o seguinte, nessa época aqui, como eu disse a vocês, eu tenho uma teoria clássica de campos, eu tenho uma relatividade especial. Então, nessa época aqui, eu já tenho a equação de Klein-Gordon, que é uma equação relativística, certo? E ela já apresenta problemas com a parte da energia negativa. Eles não conseguiam explicar. Então, isso aqui está em paralelo já, tá certo? Tanto que, vamos dizer que a equação de Schrödinger é uma simplificação da equação de Klein-Gordon. E é mesmo, se você for ser rigoroso nesse sentido. Tá? Tudo bem? Então, aqui, paralelamente, a gente tem toda essa discussão aí da equação de Klein-Gordon. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo nesse momento aí. Tudo bem? Tá? Então, só voltando aqui. Então, aqui, a partir da equação de Schrödinger e das considerações do que está sendo discutido na época, né, nós vamos ter algumas questões sendo suscitadas, certo? Primeiro, eu tenho um sistema quântico, eu preciso experimentalmente preparar
esse sistema para que eu possa medir, para que eu possa observar, certo? Então, surgirá naturalmente, nesse momento, o papel da medida. Então, já em 1926, 1927, há uma discussão acalorada sobre o papel da medida. O que significa medir algo? Tá? Então, nós vamos ter toda uma discussão, está feita pelos físicos e matemáticos da época, sobre o que vem a ser o ato de medir um sistema quântico. Tá? Então, isso é uma discussão até hoje. Depois a gente vai comentar sobre isso e vocês poderão também discutir. Tá bom? Bom, diante de todos os experimentos, né, um sistema de partículas ou uma partícula, ela vai ser caracterizada pelo seu estado, né? Então isso traz uma riqueza muito grande em relação à mecânica clássica, né? Agora você não está falando apenas em posição, momento, né, de uma partícula, mas você está falando sobre o estado da partícula, tá? E esse estado caracteriza o todo, a partícula em si, tá? Bem? E uma curiosidade da mecânica quântica, não é? É que as partículas elas podem existir, tá, em múltiplos estados. Tá? Então, isso é uma coisa nova. Então, você tem uma partícula e ela pode existir ou coexistir, né, em vários estados. Tá? Dentro dessa discussão aqui surge o famoso gato de Schrödinger, né? O famoso gato. Tá? Então, é aqui que vai surgir isso de acordo, seguindo a interpretação de Copenhague. Tá bom? E você tem o colapso da função de onda, né? Os estados de uma partícula são descritos por funções de onda, tá? Há uma superposição, há uma combinação linear, né, desses estados, tá? Ou dessas funções de onda, né? E aí isso vai estar relacionado com a medida. Tá? Eu coloquei aqui logo a interpretação de Copenhague porque é a que é discutida na maioria dos livros de graduação. É a única, né? Mas existem muitas outras. Muitas outras. Antes existiam apenas duas, hoje tem outras ainda que a gente pode depois, em um outro momento, discutir sobre isso. Aqui, na questão do colapso da função de onda, né, eu coloquei aqui, né, após a medição, a função de onda de um sistema colapsa em um estado definido. Essa interpretação aqui, ó, por essas palavras que eu comentei aqui, ela é chamada, né, pelo pessoal da filosofia da ciência de interpretação instrumental. É uma visão instrumentalista. Tá? Dentro dessa interpretação aqui, o que acontece? Imaginem que nós temos uma caixa fechada, né? E alguém diga assim, dentro dessa caixa tem ou não um elétron? Eu só posso dizer isso quando eu abrir a caixa, né? E medir ou não a posição ou momento desse elétron. Isso é uma interpretação instrumental por causa disso. Tá? Okay? O elétron ele só vai existir mesmo, para mim, se eu conseguir fazer uma medida. Certo? Uma medida. Então eu tenho que fazer uma medida. Tá? Vocês sabem que existe uma outra interpretação, que é a interpretação de David Bohm, que é chamada interpretação ontológica. Ontologia tem a ver com o ser, é o estudo do ser enquanto ser. Então, David Bohm diria o seguinte, o elétron existe independente de que eu meça ele ou não. Ele não se importa se eu medirei a posição, o momento dele. Ele existe por si só. Agora, nessa interpretação de Copenhague, não. Né? Eu preciso medir alguma coisa para afirmar que a partícula existe ou não existe. Tá?
E aí tem um problema, que volto aqui no papel da questão da medida, é que nessa interpretação de Copenhague aqui, eu interajo com o sistema. Então, eu afeto, quando eu vou medir, eu afeto o sistema, eu mudo o sistema, certo? Então, eu estou interagindo com o sistema. Então, se vocês perceberem logo de início, essa interpretação aqui, ela dificulta bastante se nós formos fazer uma cosmologia quântica, né? Porque na cosmologia quântica eu estou dentro da caixa também, eu faço parte, certo? Então, por isso que os cosmólogos que trabalham com cosmologia quântica preferem usar a interpretação de David Bohm, certo? Que é uma interpretação ontológica, né? As coisas no universo, elas existem independente de mim. Então, mesmo que eu interaja com elas, elas por si só existem, né? Então, isso. José André, só aproveitar um pouquinho que você está falando aí, já falou que poderia complementar. Pode. É porque nós tivemos também a visita aqui do... Qual o nome daquele cara? Carlos. Aquele cara que falou sobre o paradoxo. Carlos Aguiar. Ele trouxe um pouquinho do paradoxo EPR, né, para os meninos. Sim. A gente estava até discutindo, né? Aí você está falando do David Bohm, é legal que ele... Só para pegar o áudio do microfone. Isso, ótimo. Agora vai ser rápido. Porque Einstein, quando propôs aquela ideia de medir, né, ao mesmo tempo X e P, né, o princípio de incerteza proibia isso. Então Einstein propôs uma ideia, um experimento mental, que ele poderia medir a posição no momento linear. E ele falou, na mecânica quântica não está errada, ela está incompleta. Então, está faltando alguma coisa. Aí, Bohr, interpretação de Copenhague. Einstein, você não consegue medir o P. Por quê? Você só vai medir aqui. Mas antes de medir, eu sei o que é que vai ser o momento linear P. Einstein falava isso. Bohr falou, não, só é real aquilo que eu meço. Mesmo que você saiba que o momento linear vai ser P, você precisa medir para ele se definir. E isso é a ideia realista, dentro do mecanismo, interpretação realista de Copenhague. E aí uma galera, um grupo de físicos, inclusive David Bohm, né, que veio aqui para o Brasil, ficou na USP, né, fugindo era o comunista, fugiu lá dos Estados Unidos, né, e depois foi embora, ainda falou mal do Brasil, né, ficou aqui na USP. Ele criou ele introduziu variáveis ocultas dentro da mecânica quântica justamente para poder ser possível medir o X e P, aquilo que a Einstein falou, né? Aí que segue essa ideia, aí começou um monte de interpretação, né? E veio Bell depois e colocou um pouco de ordem na casa com desigualdade de Bell, né? Que mediu e inclusive culminou com o prêmio Nobel, né? Mostrando que a mecânica quântica de fato é estranha, é assim mesmo. Obrigado, professor. Ótimo. Então vamos prosseguir, que depois nós vamos voltar a essas interpretações, tá? Vamos voltar aí. Opa, peraí. Ok. Então vamos lá, aos princípios básicos, né? Em 1924 nós temos aí introduzida, né, a ideia de a dualidade onda-partícula, né? Isso pelo experimento da fenda dupla, né? E também por uma tese de doutorado, né? Pelo de Broglie, né? Tá certo? Onde ele tem esta relação aí, né? Que o comprimento de onda, né, é H sobre P, onde P é o momento linear da partícula mesmo, né? Eu até brinco com os meus meninos lá que o P ali pode ser muito linear de um Fusca, né? O problema é estar no comprimento de onda, né? Tá certo? Então surge nessa época aqui. Isso é bastante interessante, né? Porque é uma relação fundamental, né? E em 1928 nós temos o princípio da complementaridade, né? Tá certo? Ou seja, os sistemas quânticos eles devem ser descritos, tá, por características complementares de onda e partícula, tá bom? Para o experimental isso significa o seguinte: se eu quero observar o elétron como uma partícula, eu tenho que montar um experimento para ver partícula. Se eu quero observar o elétron como uma onda, eu montarei um experimento onde eu vejo ele como onda. Essa é a questão da complementaridade. Claro, tem toda uma discussão filosófica aqui por trás
dessa complementaridade aqui. Tá? Mas isso se deu em 1928. Tá bom? Lembrando que, em paralelo, está tendo toda a discussão da teoria quântica de campos aqui. Tá bom? Tá? E aí é o seguinte, né? Todas essas discussões sobre complementaridade, né? Sobre a questão do EPR, né? Sobre a questão das interpretações, vão culminar com a questão da computação quântica, né? Em 1980, nós temos esse físico aqui, né? Propondo que, através da mecânica quântica, nós poderíamos, né, no futuro, né, termos uma computação quântica. Na verdade, ele propôs construir computadores quânticos. Tá? E, claro, em 1981, a gente tem Feynman também discutindo isso, né, que através das propriedades da mecânica quântica nós poderíamos construir computadores quânticos. Né? E em 1985 também essa discussão continua, né, com esses físicos aqui. Surge nesse período a definição de qubits, né? Um bit clássico aqui, como vocês conhecem, né? É 0 ou 1, né? Que a gente usa na nossa eletrônica digital, tá certo? E o qubit que está aqui, né? Você tem uma combinação, né, de valores entre 0 e 1, né? Dessa forma aqui. Então isso te dá uma possibilidade de um poder de processamento absurdo, né, de informação aqui. Tá certo? Então, isso realmente, o processamento é exponencial, né? Quando você tem um processamento em computação que é, por exemplo, a informação cresce polinomialmente, isso já é um avanço muito grande, né? Agora, quanto mais exponencialmente aqui, né? Com pouco trabalho. Tá? Em 1905, você tem Peter Shor, né? Um matemático, propondo um algoritmo quântico. Né? E isso é um sucesso, né? Porque partindo do algoritmo dele, você tem um poder de cálculo muito grande, né? Por exemplo, computar números primos, né? O que exige um trabalho computacional muito grande. E em 1996 você tem Grover propondo ou, né, sugerindo, né, um algoritmo, né, para você trabalhar com bancos de dados quânticos, né? Tá? Porque um dos problemas de você ter um computador quântico é como é que você armazena dados, né? Tá? Então você tem uma multiplicidade de dados, e esses dados eles não estão ordenados. Tá? Então você precisa de um algoritmo para poder trabalhar com esse banco de dados, para poder procurar informação. E ele consegue montar esse algoritmo para banco de dados, né, em 1996. Tá? Nessa época também, é claro, né, já estava se discutindo sobre a questão do teletransporte, né? Tá, certo? Tá? Porque você tem na mecânica quântica a ideia do emaranhamento quântico, que envolve o paradoxo EPR, né? Tá certo? E isso é realmente interessante, né? Porque parece que a informação viaja com uma velocidade superior à da luz, né? Então a informação de um ponto para o outro parece viajar assim, né? Claro que pontos geométricos podem viajar, né, acima da velocidade da luz. Se você fecha uma tesoura, né, então o ponto geométrico da interseção viaja com velocidade superior. E isso não há nenhum problema, porque é um ponto geométrico, não é matéria, né, como Einstein disse. Né. E isso parecia ser violado com emaranhamento quântico, né? Mas isso não é verdade. Né? Os estados das partículas é que estão entrelaçados. Né? Então você consegue, à distância, né, mudar o estado, por exemplo, de fótons gêmeos. Né? Você tem dois fótons que são gêmeos,
Se você inverte o momento angular de um, o outro também inverterá o seu momento angular, né? Experimentos desse tipo são feitos de vez em quando em Minas Gerais, por exemplo, na UFMG. Tá? Na UFMG eles têm um laboratório de ótica, né, que é o que eu conheço melhor, onde eles fazem esses experimentos com fóton gêmeos, né? Então, não é nenhum segredo isso, né? Existem alguns desafios com o emaranhamento quântico, né? Por exemplo, manter os estados emaranhados, né? Isso não é uma coisa fácil. Por exemplo, a temperatura destrói, né, os estados emaranhados. Você tem a noção nesses estados de ruídos também, né, quando você vai construir. Então isso tudo traz uma dificuldade tecnológica, né? Bom. E aí agora nós temos aí, né, que chegamos de novo, né, na questão do realismo e do antirrealismo, né? Tá bom? Então, como o nosso professor comentou, você tem toda uma discussão, né, do realismo e do antirrealismo aqui. Tá? Então, como eu disse, a interpretação de Copenhague, do ponto de vista filosófico, ela é instrumental, né? Portanto, realista, né? Nesse sentido, né? Ela traz essa problemática também. E é claro, dentro desse realismo, você tem a interpretação de David Bohm, porque ela é uma interpretação ontológica, né? É a partícula enquanto a partícula. Mas, voltando àquela questão, né, do colapso da função de onda, né? Na interpretação de David Bohm, tá, você não precisa ter um colapso da função de onda, né? Os ramos da função podem continuar prosseguindo, né? O que acontece é que você está medindo um ramo daquele ali. O experimento seleciona um ramo daquele ali, não é? E os outros ramos continuam existindo. Na questão de Copenhague, quando eu faço a medida, eu destruo todos os outros ramos e fico com um apenas. Mas na interpretação de Bohm, não, você mantém todos os seus ramos ali, tá bom? E aí você pode associar, advindo dessa interpretação, uma outra aqui, ó, de muitos mundos ou de vários mundos, tá? Que é diferente de uma outra interpretação que é de várias mentes. Tá? É diferente, tem uma outra que é de várias mentes. Se der tempo a gente comenta um pouquinho, mas essa de vários mundos ela é bastante interessante aqui, né? Porque os ramos da função de onda continuam, então são vários, né? Há uma superposição de estados, a gente está medindo um, mas os outros continuam a existir. Então você pode associar cada ramo desse a um mundo, né? Um mundo onde a partícula vive. Então você tem múltiplos mundos. E como é que eu mediria ou melhor, confirmaria a existência desses outros mundos? Para que eu faça isso, a partícula no outro ramo tem que estar no mesmo estado em que eu estou medindo. Daí a dificuldade, né, de você conseguir esse estado. Tá? Então, essa é a dificuldade com essa interpretação de muitos mundos aqui, com a verificação experimental dela. Tá? Para que eu verifique o outro ramo, eu preciso estar na mesma condição, em um momento ali. Na hora que eu fizer a medição, né, o outro ramo tem que estar no mesmo estado. Tá? A probabilidade disso acontecer é muito baixa, né? É desprezível do ponto de vista físico aqui. Tá? E aí você tem o teorema de Bell aqui, tá certo? Onde o teorema de Bell, o que ele demonstra é que, né, nenhuma teoria de variáveis ocultas locais pode produzir, né, todas as previsões da mecânica quântica. Esse é o grande teorema de Bell. Tá? Então, por mais que você coloque variáveis ocultas, né, você não consegue, né, descrever todas as previsões da mecânica quântica. Tá bom?
Então, voltando aqui às nossas questões agora, continuando, né, com as nossas questões, agora de cunho epistemológico. Né? Epistemologia que tem a ver com a teoria do que eu posso conhecer, né? Do que eu posso conhecer, do que é conhecível, né? Tá certo? Então, volta o problema da medida aqui, ó. Tá? Que é o seguinte, ok, estou usando a interpretação de Copenhague, certo? Então, surge logo a questão, né? Quando a função de onda quântica colapsa em um estado definido? Quando é que isso acontece? Por que isso acontece? Tá? Então, essa é uma questão aberta ainda. Tá? O outro que está relacionado a questões epistemológicas é a questão do conhecimento e probabilidade. Tá certo? Então, a questão é se o conhecimento do sistema quântico ele é afetado pela probabilidade quântica. Certo? É isso. Tá? Então, se eu tenho esse grau, se eu não tenho mais o grau determinístico, como eu tenho na mecânica clássica, né? Como é que o meu conhecimento ele é afetado, né? pela própria característica da mecânica quântica, que não é determinística. Tá bom? Aí você poderia pensar assim, mas isso são questões filosóficas? Não, são questões que estarão relacionadas com a física experimental e fenomenológica, né? Porque eu preciso saber o que eu estou medindo, né? Certo? Então eu preciso desse amparato todo aí, né? De realmente discutir essas questões aí. Tá? Quando nós vamos fazer, vamos estudar gravitação quântica, todas essas questões elas vêm à tona. Certo? Todas. Então, não há como fugir dessas questões epistemológicas e filosóficas, principalmente quando você estuda gravitação quântica. Professor? Na questão da medida, André, só para... Ótimo. Principalmente quando a gente usa a interpretação de Copenhague, né, que separa muito o mundo macroscópico, taxado como clássico, e o mundo microscópico como quântico. Então aí você tem dois sistemas. E o ato de medir é conectar o sistema macroscópico, que é um instrumento de medida, com o sistema microscópico, que é o sistema quântico, que você quer realizar a medida. E aí você tem um problema, que o sistema microscópico ele se abre. Só que esse sistema, para quem está estudando mecânica clássica, 1 e 2, o sistema microscópico, a gente usa, na equação de Schrödinger, por exemplo, é o formalismo hamiltoniano. Aí tem o formalismo integral de trajetória e a lagrangiana. Nesses dois sistemas, é um sistema fechado. A gente faz, né, a lagrangiana e a hamiltoniana são um sistema fechado. O ato de medir é o ato de abrir o sistema. E mesmo assim funciona. Eu já vi alguns comentários até do Max falando sobre o buraco negro. Aí ele estava falando, cara, acontece um problema lá na singularidade que a gente não consegue resolver. Mas na mecânica quântica também a gente não sabe, mas funciona. A natureza tem determinados comportamentos que não deveria, num sistema fechado, você abrir o sistema como se estivesse injetando energia. A hamiltoniana, no sistema, quando você sistema fechado, não simpatia, uma série de coisas, a hamiltoniana lá, o valor esperado lá, o valor médio desse negócio, vai dar energia total do sistema. Só que se você ficar abrindo o sistema para lá e para cá, o sistema poderia mexer com a energia, mexer com outras coisas. Não deveria funcionar. E a mecânica quântica funciona. Então, existem vários problemas relacionados ali a medidas, tá entendendo? Por isso que é um problema sério, que a gente... Por isso que os físicos vêm tocando nisso desde sempre. Vira e mexe aparece, né, Zé? Verdade. Então, olha, como o professor colocou, esse é um problema interessante, que de vez em quando ele volta à tona. Na verdade, você logo sente isso quando você vai ensinar mecânica quântica, né? Logo, né, nas aulas de mecânica quântica surge esse problema, se você for sincero consigo mesmo, né? O problema da medida realmente, porque medir significa abrir a caixa, né? E aí você tem várias possibilidades, né? Uma outra coisa aqui que é interessante, o seguinte, né? Qual é hoje o problema da gravitação quântica, né?
Porque como o professor colocou, por exemplo, eu tenho a mecânica clássica, e eu consigo, a partir de uma dada quantização canônica, eu consigo quantizar o sistema. Tá? E eu vou para uma teoria lá, uma teoria quântica daquele sistema. E eu consigo voltar para a teoria clássica. Certo? Então você tem esse mapeamento aqui. E isso é bastante curioso, porque como o professor colocou, quantizar é você abrir. Então, o que acontece com uma gravitação quântica, por exemplo, é que eu consigo ir da teoria clássica para a teoria quântica, mas quando eu chego lá, eu me perco, porque são todos os caminhos e eu não sei voltar mais. E isso é matematicamente, como alguns já viram mecânica quântica, que está relacionado com o problema do espaço de Hilbert, né? Certo? Já aplicar os vínculos lá, né? Da teoria, né? Então, para vocês verem essa abertura. E, incrivelmente, com a mecânica quântica, eu sei ir e sei voltar, né? Já em teoria de campos, eu já tenho um problema, né? Tanto para ir, quanto para voltar também, né? Por isso que a gente tem que dar aquelas voltas lá, né? Para poder voltar o sistema. Então, esse problema da medida, pessoal, ele é bastante interessante e é um problema que dá uma boa tese, né, de doutorado, dissertação e muitos trabalhos, né, tá? E até um bom TCC, se estudar essas coisas aqui, tá bom? E para quem gosta mais de filosofia, né, conhecimento e probabilidade, é um bom tema para se trabalhar também, né? É bastante interessante isso, tá? É um assunto legal. Então, eu coloquei aqui um desafio atual, né, que está relacionado com a questão da computação quântica, né, que é a chamada decoerência, né, que é a dificuldade que a gente tem de manter os estados quânticos, né, ou os emaranhados, né, por longos períodos, né, devido à interação com o ambiente externo, né. Então aqui você tem um problema sério, que é um problema de construção mesmo, né, de experimento, né? Então, quando, por exemplo, você coloca a temperatura como sempre bagunça tudo, né? Em teoria de campos, o terror é você colocar a temperatura, né? Vai bagunçar tudo. Né? Supersimetria, coloca a temperatura, que pena, né? Então, é um problema sério. Certo? Você manter os estados quânticos, né? Eu até comentava com o Wesley, né? Tem um trabalhinho recente que eu fiz com o pessoal lá do Rio de Janeiro, da UERJ, onde nós trabalhamos com uma cavidade, né? E os estados emaranhados nessa cavidade eletromagnética, né? E a gente conclui que eles duram um pouquinho, né? Eles vivem um pouquinho só. Então, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Interagindo lá, você já viu. Mas não é o que a gente queria, né? E você tem esse problema aqui, que é um problema sério da computação quântica, né? Que é a questão da escalabilidade, né? Tá certo? Tá? Que é a questão de você melhorar, né, a construção, né, em relação aos qubits, né, na questão de controle, né, e da correção de erros, né, nos próprios algoritmos, né, também. Então esse é um problema, né, em aberto, né, que é uma boa área para se trabalhar. Tá? Os impactos, então, da mecânica quântica hoje, né? A gente tem um impacto gigantesco na questão da tecnologia, da informação, né? Com a questão da computação quântica, né? Na simulação de sistemas complexos, né? De criptografia, otimização, isso. Espera-se que, através da computação quântica, a gente possa otimizar muitos processos.
principalmente na indústria, por exemplo, na aviação e outras aplicações, tá certo? E novos horizontes seriam aplicações diretas, né, na química, na física, na biologia, tá? Na neurociência, tá? E outros campos aí que é do saber, tá certo? Eu conversava com um matemático na semana passada e ele me disse que um dos temas, né, do pós-doutorado dele é aplicar essa questão da computação quântica em neurociência, tá? Estudar o cérebro, né, humano a partir da computação quântica, né, dos emaranhados, decoerência, essas coisas todas. Tá? Então, tudo isso rigorosamente do ponto de vista matemático, né? Teoremas, provas, essas coisas todas. Então, nós temos muitas coisas aí a fazermos, tá bom? Bom, eu abro para perguntas e colocações. Tá bom? Como eu disse, eu resolvi fazer uma apresentação sem conta, tá? Não é do meu feitio, tá? Eu prefiro fazer muita conta, mas dessa vez sem conta. Perguntas aqui. Eu sabia. Tá ótimo. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Então, acho que foi sobre a questão da interpretação do David Bohm. Aquela interpretação de múltiplos mundos que eu fiquei um pouco em dúvida, porque o senhor falou que eu tenho que medir um estado, mas tem vários estados. Aí outra partícula precisa também ter o mesmo estado, porque... Ah, ótimo. Essa aí é porque é confuso mesmo, né? Porque fica quase igual à interpretação de muitas mentes. É o seguinte, você está com os ramos da função de onda, né? A superposição. Então, cada um segue uma linha, né? Certo? Então, suponha que você está em uma linha. Esse é o seu mundo, o meu e o seu. Só que tem uma outra linha em que caracteriza um estado em que você está. Tá? Só que eu só confirmaria isso se no momento da minha medição, que eu quisesse observar o outro mundo, ele estivesse no mesmo estado. Só que isso gera um problema, né? Porque se eu estou no mesmo estado, eu não consigo de novo observar. Então é um raciocínio de círculos, né? Por isso que muitos, a maioria dos físicos hoje dizem que não é possível você medir, se existir múltiplos mundos, você não tem acesso ao outro universo. Porque para você medi-lo, ele tem que estar no mesmo estado que você, né? Então, você nunca vai saber se é ele mesmo, né? Porque ele está no mesmo estado. Mas, assim, no caso, isso se refere a qualquer coisa que eu queira medir, por exemplo, você fala um estado de um elétron, por exemplo. Isso, por exemplo, você tem lá, como colocou, você tem a caixa lá dentro, tem vários elétrons, é um sistema ali. Na interpretação de Copenhague, está aquele sistema ali, e como o professor colocou, eu tenho que abrir a caixa. Quando eu abrir a caixa, eu vou fazer a observação. Só que ao abrir a caixa, eu interfiro, certo? Ok. Aí o que David Bohm propõe? Propõe o seguinte: quando você abre a caixa, você está analisando um ramo só da função de onda. É só um. Os outros continuam. Então, para David Bohm, você tem o gato vivo num ramo e no outro ramo da função de onda você tem o gato morto. Entendeu? Aí, se eu quisesse saber, né, agora, se eu venho para a interpretação de mundo, existe um mundo em que o gato está vivo e um mundo em que o gato está morto. Só que eu não tenho acesso a esse mundo em que o gato está morto. Se eu estou no mundo onde o gato está vivo, eu não tenho acesso onde ele está morto. Eu estaria se eu estivesse em um estado, né, naquele momento da medição, se o gato estivesse em um mesmo estado. Mas aí, de novo, você entra na questão de vivo ou morto, de novo. Porque para identificar se está no estado, você tem que estar naquele estado. Está no estado. Aí para identificar no outro, ele está no Então, outro. Não sei como identificar os dois.
O que acontece agora, aí sim, agora a gente pode brincar, não sei se vocês viram, mas tem uns 2 anos atrás saiu um artigo do pessoal dos experimentais da ótica quântica, em que eles veem o gato fora da caixa, né? Então, na ótica quântica, você tem um estado em que o gato está vivo e morto fora da caixa. Mas isso é um efeito lá de ótica quântica, é uma ótica não linear. A equação de Schrödinger, ela é não linear, tem vários termos lá. Então, você consegue, eles, né, observaram isso. Então, é bastante interessante, né? Então, mesmo abrindo a caixa, o gato ainda continua vivo e morto fora da caixa. Mas isso em ótica quântica. Seria um sistema anarmônico para você resolver Schrödinger? Algo do tipo? Sim. É anarmônico. Tem uma série. Tá, só que aí, só colocando aqui, como o professor colocou, é um sistema que envolve mecânica quântica para sistemas abertos. Aí tem um fator complicador. Tem uma série da Apple que ela... O nome da série é Matéria Escura. A princípio não tem nada a ver com a série, mas ela é interessante sobre esses múltiplos mundos. E assim, dá para perceber alguns problemas de construção, mas ela tem uma vertente interessante com relação exatamente a essa superposição, né, essa superposição das funções de onda, dos estados. Eu acho que vale a pena assistir e tirar as conclusões. Assim, Matéria Escura, o nome da série. Da Apple, assim, quase ninguém tem Apple, mas acho que todo mundo tem. Tá gravando, né? Então não ia falar mais. Isso é bastante interessante. Aí, pessoal, como eu comentei, paralelamente a isso, você tem todo um desenvolvimento, né? Desde a época de Heisenberg, da teoria quântica de campos, né? Na época, teoria clássica de campos relativística, né? Depois você tem toda... Então, você tem aqui o papel de outros físicos, como Dirac, tá? Que eu não quis colocar aqui para não reduzir a importância dele, né? Porque nós temos um tempo bem reduzido, então seria interessante, numa outra oportunidade, nós ouvirmos um pouquinho sobre a mecânica quântica de Dirac, né? Porque ele teve um papel fundamental, principalmente, por exemplo, na descrição do spin, né? Porque vocês sabem que o spin ele é introduzido inicialmente experimentalmente, né? Você tem lá as medidas experimentais, você precisa explicar aquelas medidas, então você propõe o spin, né? E o spin, já como essa proposta, ele entra como uma simetria, né? O spin não é um momento angular e nem faz papel de momento angular, né? Mas é com Dirac, né, com a introdução de uma mecânica quântica relativística, que nós vamos perceber que o spin é uma simetria relativística, né? Ele tem um caráter puramente relativístico. E isso depois vai ser confirmado experimentalmente, né? Porque você tem, por exemplo, a questão da estrutura fina da matéria, né? Que ela está relacionada com esse novo entendimento do spin como sendo um efeito relativístico, né? E é interessante que o cálculo bate com o experimento, né? Tá? Então isso é bastante interessante. E aí, quando você vem para a teoria de campos, surge o momento, né, anômalo do elétron, que é um cálculo muito bonito, né? Você calcula na mão mesmo, né, usando os dados que você tem, e bate com o que o experimental mede, né? É um bom exercício para os meninos fazerem pelo menos uma vez na vida, fazer esse cálculo aí. Vou deixar uma... Já que o Wesley indicou a série Matéria Escura. É a série ou um filme? Uma série. Uma série aí da... O Wesley tem o Apple TV Max, Plus. Então, tem um livro do Carlos Rovelli, O Abismo Vertiginoso. Não sei se você já viu. Esse livro ele conta a história da criação da mecânica quântica. Que Heisenberg se isolou numa ilha, o fogo de não sei o que, que foi o Fermi não, alguns alunos do Bohr, que, né, inclusive chamaram Heisenberg para resolver o problema, ele pegou
esses espectros de emissão que o Bohr estava trabalhando e construiu a mecânica matricial, né, que foi muito criticado, inclusive depois veio o Schreiber e eles achavam que era uma coisa diferente, depois viram que era a mesma coisa, né? que era a mesma coisa. E aí foi muito legal o livro. Então leiam, que é um livro de divulgação, escrito por uns caras mais geniais aí, inclusive da área do Zé André, né? É um dos caras aí, né? Da Lupe Fotográfico, né? Então esses caras aí. E é um excelente livro, um livro fininho, mas que vale a pena, porque ele conta os detalhes com riqueza, né? Ele tem aqueles bastidores, ele fica contando os bastidores, todos esses detalhes. É muito legal o livro. O Abismo Vertiginoso. Tem um livro também legal, que na verdade são vários livros da Livraria da Física, são livros pequenininhos sobre a biografia dos caras. E um deles é do Heisenberg, que foi o primeiro cara que efetivamente pegou a mecânica e misturou com o trabalho de Bohr, né? Isso. E isso foi exatamente no ano de 1925. E aí tem essa história toda aí também. E o livro é Heisenberg, né? Estou até lendo ele, eu não tinha lido ainda. Tem uma trama legal também no livro, que é sobre nazismo, assim, tem muita coisa interessante, socialismo, e vale a pena. A gente ia tentar comprar esses livros na Livraria da Física, mas eles não entrariam como livros históricos aqui para a biblioteca. Então, a gente vai ter que... É baratinho os livros, né, cara? E se vocês puderem ler, né, tem um livro sobre filosofia que é do Heisenberg, né? Vale muito a pena ler esse livro. E sobre relatividade, né, eu indico o do Bohm, de David Bohm, sobre relatividade. É bastante interessante, né, a discussão dele sobre relatividade especial, né? Inclusive você entende ali muitas coisas ali. Livro didático, É didático, a meu ver, é didático. Ele coloca questões sutis ali que a gente não tem tempo de estudar num curso comum. Então ele vai colocando essas questões ali. E tudo, né? Porque durante a sua vida acadêmica tem certos assuntos que você não para poder maturar, né? Eu lembro que quando o meu orientador de doutorado se aposentou, ele disse assim: ah, que bom, agora que eu vou ter tempo para estudar relatividade. Que é o que eu pedi. louco, cara. E é verdade, né? Você está ali, você não para, né, para poder... Mais um prêmio nosso. Bom, então é isso, pessoal. Tá? Sim, só para terminar aqui, tá? Claro, você tem ainda na mecânica quântica, né? Ela não está assim esgotada em matéria de conhecimento nos dias, né? Nós não conhecemos nada. Aliás, é Feynman que diz, né? Se você diz que entende mecânica quântica, você não entendeu nada, né? Então, é uma área ainda que carece de muitas investigações, tanto do ponto de vista matemático, quanto do ponto de vista físico e filosófico também. Quando eu digo filosófico, é filosofia da ciência, né? Então, é uma área bastante promissora, tá bom? Então, só para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, para vocês perturbarem os professores aí, aquelas séries que aparecem lá na mecânica quântica 1 e 2, elas não são convergentes, tá? Isso é importante. Então, depois vocês perguntem para eles, tá? Elas não convergem, mas elas vão dar quantidades físicas, né? Então, a pergunta é por quê, né? Por quê? Se eu só consigo definir funções e observáveis, né, matematicamente com séries que são convergentes. E por que as séries divergentes funcionam tão bem, principalmente em teoria quântica de campos, né? Isso está relacionado com problemas de medida mesmo, também. Então, tem muitas questões interessantes aí na mecânica quântica, né? Outra que até o professor comentou, da Loop Quantum Gravity, né, mas é da área de teoria de cordas também, como é que eu posso ter uma união, né, entre a mecânica quântica e a relatividade geral, né?
aparentemente são duas teorias desconectas, né? Uma trata do macro, né? Do macro, e a outra do micro, né? Então, o santo grau da física hoje é você ter uma teoria que unifique tudo isso, né? Uma mecânica quântica e a relatividade geral, né? Alguns físicos propõem que a mecânica quântica deva ser modificada, né? Para que ela possa ser acoplada à relatividade geral. Outros propõem que a relatividade geral deve sofrer algumas modificações para se acoplar à mecânica quântica, ou melhor, à teoria quântica de campo. E alguns propõem que tem que se fazer tudo de novo, né? Do início, é um trabalho A imagem ali, para fazer referência lá, eles falavam que no início do século XX, o céu da física era limpo, né? Azul, apenas com duas pequenas. Você é terrível. Apenas com duas pequenas nuvens. Uma era a radiação de corpo negro e a outra periélio, né? A precessão do periélio. Mas é isso mesmo. Esse é o nosso céu, né? É isso daqui. Temos muitas coisas a fazer, né? A física ela é fascinante. Isso aí, temos muito trabalho pela frente aí, tá bom? Muito obrigado, tá? E me perdoe por ter excedido a hora, né? Estou olhando o meu cronômetro. Mais alguma pergunta, gente? Então, antes da gente fazer o agradecimento final, eu vou pedir agora para a nossa querida guru da quântica, né? A Rainara. Liga a lâmpada para mim, por favor. Quântica 2, que está aqui nesse recinto. Matheus. Ela começou por mecânica quântica 2. Aí depois ela fez processo inverso. Eu estudei a 1 e a 2 ao mesmo tempo. Não, ela fez a 2, depois a 1. Ela fez a 2, depois a 1. Ela vai fazer um presentinho para você com agradecimento, tá? Eu agradeço. A gente Depois eu te agradece. ensino. Eu agradeço. Aí a gente vai tirar uma fotinha aqui. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto. Nunca ganhei nada. Conhecimento. É, isso aí. Antes de a gente fazer nosso encerramento, a gente vai fazer o sorteio ali, mas antes eu vou pedir para todo mundo vir aqui pra frente pra gente tirar uma fotinha, pra ficar bonitinho, tá? E depois a gente faz o sorteio. Todo mundo assinou, né? Tá divulgando O papel pro sorteio. Vou divulgar. Vou divulgar. Parar de gravar? Ele vai parar. Parou de gravar, né? Vamos tirar